Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e nós estamos vendo ali o campo sendo preparado para esse grande embate aí que serão as eleições do ano que vem. Você está vendo que o negócio está cada vez mais esquentando e é provável que a gente veja nada menos do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Você viu o tamanho da disputa que foi, o que acabou acontecendo lá no dia 6 de janeiro desse ano lá nos Estados Unidos, né, na capital americana. Então, parece que o negócio vai esquentando aqui e essa disputa cada vez mais vai se acirrando. E só Deus sabe como é que isso vai terminar. Mas as estratégias estão sendo muito claramente ali montadas, né? Ambos os lados estão mexendo as suas peças ali nesse momento. Vimos uma grande mudança de peças de um lado dessa reforma ministerial que o presidente está fazendo, do outro lado, o pessoal ali com as comissões parlamentares, né? Com as investigações lá sobre interferências e tal. Então os cavalos assim estão se aproximando ali da linha de chegada, né? A coisa está ficando cada vez mais assim intensa, para dizer o mínimo, né? Na opinião, pelo menos, do veterano senador Espiridion Amin, numa matéria recente do César Felício, no Valor Econômico, nós tivemos ali um panorama do ponto de vista de um veterano como esse, né? Um artigo muito interessante escrito pelo César Felício, né? Chama Rendição ou Ruptura? Ainda não está clara a vitória da política do governo, né? Essa nova arrumação da casa. O título coloca em dúvida, né? E é claro que ali, ele, como todo bom artigo deveria ser, traz posturas e opiniões divergentes, trazendo aquele elemento da diferença, o elemento de alteridade. E aí, um trecho muito interessante desse artigo traz a opinião do veterano senador Espiridion Amin, dizendo que essa nova configuração ali política, né, com a nomeação do senador Ciro Nogueira, na opinião dele, faz cessar todas aqueles receios de que houvesse uma derrubada de mesa, uma puxada de tapete, né? Para o otimista ali, né, Espiridion Amin, a presença de Nogueira no ministério deixa no passado o rumor de sabres, né, que alertou Brasília nos últimos 2 meses, né? Na opinião do senador Espiridion Amin, isso agora, abre aspas, né, isso agora é passado, nunca existiu, ou tudo segue existindo, mas muito menor. Se não estivesse agora no governo, um navegador dos 7 mares, como é Ciro Nogueira, poderia se pensar numa estratégia mais assim intensa, né? Uma possibilidade assim menos republicana. Mas agora vamos para uma pacificação. Então, o senador Espiridion Amin está apostando numa pacificação agora, numa estratégia mais política, daquilo que o pessoal chama de realpolitik, né? A política real na prática. Só que, é claro, aquela coletiva de imprensa que o presidente fez recentemente, falando sobre a maquininha, acendeu um pouco ali as chamas dessa disputa, né? A gente precisa ainda ver como é que isso vai se encaminhar. Agora, temos notícias nesse sábado, notícias levantadas ontem, que colocam, sim, o governo numa grande pole position aí para a disputa do ano que vem. Partindo do princípio que, né, a contagem de cada uma das escolhas unitárias dos brasileiros será justa, partindo desse princípio, né, partindo desse princípio que teremos lisura nesse processo, tivemos aí uma série de notícias muito favoráveis para o atual governo, porque eu já disse para vocês que os especialistas da Eurasia Group, né, a maior casa de análise política aí, talvez do mundo, têm falado que o que vai definir, né, o pleito brasileiro será duas velocidades: a velocidade da recuperação econômica e a velocidade da superação da crise sanitária. E vejam, é claro que uma coisa está atrelada à outra, né? Quanto mais rápido recupera-se a crise sanitária, mais rápido também vai se recuperar a questão econômica, o emprego e por aí vai. Emprego que os índices ainda estão altos, né? O ministro Paulo Guedes ficou até chateado ali com o número que chegou, mas nós temos aqui números muito favoráveis à atual situação e muito interessantes. Notícias que muito provavelmente também você verá tendo muito pouco destaque na mídia tradicional. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para vocês que estamos nos últimos dias da promoção na livraria Daniel Lopes, desconto de até 50% de desconto. Se você me falar, Daniel, me indica um livro que vai mudar minha visão de mundo e que esteja com 50% de desconto. O livro é esse aqui, tá certo? Do Albert Nock. Esse livro aqui vai mudar o seu entendimento. O Albert Nock foi um dos primeiros libertários, né, ou um dos primeiros a se apresentar como tal, e ele mostra que, em geral, as pessoas ficam sempre pensando
qual seria a melhor forma de Estado? E eles falam, mas as pessoas nunca pensam no Estado em si como um problema. Eles sempre pensam uma solução, uma maneira de mudar o Estado. Mas ele fala, talvez o Estado seja o grande obstáculo, o grande problema. É uma obra fundadora de um pensamento, de toda uma escola. Vai trazer para você uma visão de mundo muito diferenciada, saindo de R$ 44,90 por R$ 22,45, tá certo? Você vai ter aí um grande desconto aí e um grande esclarecimento dentro desse assunto aqui, tá certo? 50% de desconto de R$ 45,00 por R$ 22,45, ok? Além disso, meu livro Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI com 45% de desconto, você vai pagar só R$ 15,00. Se você me falar, Daniel, indica outro aí, que se eu ler vai mudar também a minha visão de mundo e eu vou entender tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Vou ter uma panorâmica. Esse é o clássico aqui do E. Michael Jones, tá? É um livro aqui de quase 1.000 páginas, saindo com 45% de desconto de R$ 130,00 por R$ 71,45, tá certo? Imperdível esse aqui também. Vamos lá então para as notícias maravilhosas deste sábado. Dá uma olhadinha só para você sentir o tamanho aqui do otimismo que a gente sente quando olhamos isso. É claro que o Brasil tem muitos problemas, número de óbitos ainda alto, número de casos ainda alto, nova versão aí do agente causador preocupando um pouco o mundo afora, Estados Unidos mudando a sua política, situação lá no Japão também muito estranha, mas aqui no Brasil hoje temos dados otimistas. Quer ver? Ocupação de UTIs cai abaixo de 50% no estado de São Paulo pela primeira vez desde novembro de 2020. Novembro de 2020, se você olha o gráfico, a crise sanitária tinha praticamente acabado. Os gráficos estavam todos lá embaixo. Então foi o melhor momento que nós tivemos desde lá de março de 2020. Foi novembro de 2020. E a ocupação está abaixo de 50% pela primeira vez desde novembro do ano passado, tá certo? Então, notícia maravilhosa apontando aí para a superação desse problema. Outra maravilhosa, quer ver? Para confirmar, a média móvel de óbitos vai a 1.069, ainda é muito alto, mas é a menor desde o dia 22 de fevereiro. Olha que maravilha, graças a Deus. E nós estamos no topo aqui do inverno. Vejam que chegou uma massa polar aí histórica, né? Tivemos neve no sul do Brasil. Graças a Deus, estamos conseguindo segurar as pontas aí, mesmo com esse frio recorde no Brasil. Além disso, outra meta importantíssima. Brasil bateu 100 milhões de pessoas já imunizadas com a primeira unidade, complementando ali 47,26% da população brasileira, quase a metade da população brasileira já recebeu pelo menos uma unidade aí do imunizante, né? Somam aí, mais também, se você pensar completamente imunizados, primeira e segunda unidade, 40 milhões de brasileiros já estão completamente imunizados ali. Então, isso vai, né, consequentemente, trazendo um retorno da normalidade. 8 estados já imunizaram mais de 60% dos adultos. Tivemos também a notícia de que a Fiocruz, esse aqui é o game changer, né? Esse aqui é um antes e depois. Veja que nessa semana que passou, a imunização deu uma paradinha porque a entrega de doses não chegou, né? Agora nós ficamos sabendo que a Fiocruz já entregou 80 milhões de unidades e vai iniciar a produção 100% nacional. Essa produção 100% nacional está programada para setembro, outubro, o último trimestre. O Brasil completamente autossuficiente na produção do imunizante, seja nos insumos, seja no imunizante propriamente dito. Isso aqui é o game changer, é a grande diferença, e a gente não pode esquecer que essa produção nacional faz parte de uma transferência de tecnologia a partir de um acordo que foi feito com a Universidade de Oxford pelo governo federal, tá certo? As pessoas não podem esquecer que o governo federal que viabilizou essa autonomia fez essa aposta no imunizante de Oxford e deu muito certo. Agora a gente está prestes a se tornar ali autônomos nessa produção. Lembrando, né, que o próprio Centro de Contingência do Estado de São Paulo já está prevendo para o Estado de São Paulo a crise sanitária está sob controle entre setembro e outubro, porque eles já sabem desses dados todos aqui, eles trabalham com essa noção ali de perspectiva. Espanha, vendo essa melhora no Brasil, já retoma voos
vindos aqui do nosso país, né? Mantém aquele período que a pessoa precisa ficar separada, mas a partir da terça-feira, que é o dia 3, os viajantes que têm o certificado de imunização completo ou ali um teste negativo poderão entrar na Espanha vindos do Brasil, tá? Vai ter que ficar um tempinho ali no isolamento, mas agora já está liberado, tá bom? Agora, a cidade de São Paulo, né, e o estado também de São Paulo se preparando para esse retorno à normalidade. O horário do comércio será ampliado a partir de já desse dia, hoje, né, desse dia 31. Na verdade, a partir do domingo, né? A previsão do governo é que a partir do dia 17 de agosto não haja mais limite de horário. A partir do dia 17 de agosto não vai ter mais limite de horário para o funcionamento, nem taxa de ocupação nos shoppings ali e nos bares. Olha só, a partir do 17 de agosto. Veja como eles já estão programando esse retorno à normalidade, né? Eles estão divulgando ali a flexibilização mais ampla a partir de agora. E como é que vai funcionar, né? Eles chamaram de retomada segura. Essa flexibilização prevê uma fase de transição do dia 1º de agosto agora, amanhã, até o dia 16, né? A partir do dia 17 já está tudo liberado. Nessa fase de transição, chamada retomada segura, o horário do fechamento dos estabelecimentos comerciais vai passar de 11 da noite para meia-noite e a ocupação limite passando de 60% para 80%. É ou não é o Brasil retornando à normalidade no meio do inverno e o inverno dos mais rigorosos dos últimos tempos, ok? Além disso, isso aqui é a parte da crise sanitária, agora a recuperação econômica, matéria do valor econômico, muito interessante, traz uma pergunta, novo boom das commodities pode reerguer o Brasil? E aí olha que interessante como é que eles estão vendo que se as commodities conseguirem dar uma volta por cima, o Brasil pode sair de um ciclo de altos e baixos. A maneira como o Brasil vai enfrentar essa tendência de crescimento do agrobusiness e da franca desindustrialização pode determinar a libertação do Brasil de um padrão histórico de sempre oscilações de crescimentos e crises, tá certo? Olha que maravilha a gente podendo dar uma volta por cima, sair desse círculo aí de sobe e desce toda hora. Outra notícia interessante para isso, o mercado de trabalho melhora em maio, né? Os dados aí estão mostrando que o mercado de trabalho está melhorando muito. Se a gente olha os dados que o CAGED trouxe, nós vamos ver que nos últimos 12 meses, né, nesse ano, nesse semestre, foram 1,5 milhão de empregos gerados com carteira assinada. Mas se a gente olha o último ano, de junho de 2021 até junho de 2020, foram criados 3 milhões de empregos formais no Brasil, fruto da intensidade da recuperação, fora os setores ali mais atingidos pela restrição da mobilidade, ok? Olha que maravilha, 3 milhões de empregos gerados, que legal. E isso vai só aumentar, porque o Dia dos Pais está chegando e segundo o CNC é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Então, segundo a CNC, Dia dos Pais vai injetar 6 bilhões de reais na economia, tá? O valor projetado das vendas é de 13,9% a mais do que o registrado na mesma data do ano passado. Isso aí sabe o que significa? Contratação, venda, o dinheiro circulando, a economia se movimentando, e é por isso que a XP Investimentos está prevendo ali uma indústria com cenário melhor e demanda firme para o segundo semestre, tá certo? Agora, outro ponto positivo para a indústria é que a falta de insumos e de matéria-prima deve ser bem menor aí, porque a cadeia, né, de produção já está sendo devagarinho, mas regularizada. A equipe econômica também está prevendo aí um prejuízo muito menor das contas públicas. A avaliação da equipe econômica está numa redução de 60 a 70 bilhões da meta de déficit primário para 2022. Sabe o que significa isso na prática? Significa na prática que é um sinal positivo da trajetória das contas públicas e um reforço na contenção de gastos. Significa que o governo está projetando ter um prejuízo de até 70 bilhões menor para o ano de 2021. É maravilhoso isso. E essa folga pode beneficiar até 17 milhões de pessoas que têm necessidade aí do novo Bolsa Família, tá? Porque essa redução
de gastos e também a nova margem de 25 a 30 bilhões no teto de gastos pode favorecer 17 milhões de brasileiros. Isso tudo aqui está dentro também dessa competição eleitoral. É claro que isso aqui vai agradar uma boa parte do eleitorado e o governo consegue avançar no eleitorado ali, geralmente atraído pelo pessoal da esquerda, que é o eleitorado mais no norte e nordeste do país. E não só isso, né? O presidente acabou de dizer que pretende aumentar o valor do Bolsa Família em 50% e não descarta uma nova prorrogação do chamado auxílio emergencial, tá certo? Então aí, né, a questão da disputa acirrada eleitoral está muito quente e também depois de uma nova reunião com o ministro Paulo Guedes, empresários esperam ver a reforma do imposto de renda aprovada em poucos dias. Para os representantes da indústria, a proposta melhorou substancialmente, tá bom? Então essas são as boas notícias desse sábado. Temos muitos desafios, muitos problemas ainda, mas não podemos tapar o sol com a peneira achando que não tem coisa boa. Tem muita coisa boa e essas coisas boas não são divulgadas, tá bom? Quer mudar a sua visão de mundo? Esse aqui do Albert Nock, 50% de desconto, saindo de 45 por 22,45. O meu livro Manual de Sobrevivência Conservador, já 8 mil cópias vendidas, com 45% de desconto, de R$ 15,35. E esse aqui, o clássico do E. Michael Jones, 45% de desconto, saindo de 130 por R$ 71,45. Ok, pessoal? Dá uma olhadinha. Últimos dias, forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Compartilhe esse vídeo, porque notícia boa a gente tem que compartilhar para fazer crescer a profecia autorrealizável e também o círculo virtuoso. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Valeu!